Olá pessoal, bem-vindos. Nessa aula, vamos tentar resolver esse circuito aqui, tá? Dado esse circuito, com essa fonte de 120 volts alimentando esse circuito aqui, considerando que essa chave ela está fechada por um longo tempo e em um determinado ponto do tempo, em t igual a zero, essa chave ela se abre. Qual o valor de VO de t, que é a tensão aqui em cima desse capacitor, e de IO de t, em cima desse indutor, para t maior ou igual a zero. Ou seja, após essa chave se abrir, qual o valor de VO e de IO no tempo. Bem, para resolver essa questão, nós vamos ter que fazer algumas análises, tanto de circuito como do tipo de resposta do circuito. Então, esse circuito, percebemos o seguinte, que quando essa chave se abrir, nós vamos ficar com este trecho do circuito, essa parte do circuito aqui, sem conexão com a fonte. Quando a chave está fechada por longo tempo, significa isso, que o circuito está em regime permanente. Depois que a chave se abre, nós vamos ter um circuito RLC. O circuito vai ficar RLC, temos que analisar se em paralelo ou em série, ok? Precisamos analisar o tipo de resposta, se ela é superamortecida, subamortecida ou criticamente amortecida. E também a resposta será do tipo natural, porque não haverá ligação dessa parte do circuito com nenhuma fonte. Nós vamos precisar também das condições iniciais do circuito. Então, assim que essa chave se abrir, qual o valor de IO no tempo zero e de VO no tempo zero? Bem, vamos começar a resolução, tá? E para isso, nós vamos primeiro ter que achar as condições iniciais do circuito. Bem, as condições iniciais, que seria em t igual a 0 menos. T igual a 0 menos, ou seja, pouco antes da chave abrir, nós vamos desenhar como é que o circuito está configurado pouco antes da chave abrir em 0. 0 menos. E 0 em t igual a 0 menos, o circuito está em regime permanente. Ou seja, todas as condições aqui estão estacionárias. Nesse caso, vamos redesenhar o circuito da seguinte forma. Temos a fonte. Aqui, resistor. Essa chave está fechada, certo? Aí temos aqui o resistor. E agora, o indutor. Lembre-se que o indutor, em regime permanente, quando ele está submetido a uma fonte de tensão DC, ele funciona como se fosse o quê? Um curto-circuito. Então, no lugar do indutor, vou colocar um curto-circuito. Ok. E o capacitor funciona como se fosse o quê? Em regime permanente. Quando ele está submetido a uma fonte de tensão contínua, circuito aberto. Então, nós vamos ter aqui o VO em 0 menos, o valor da tensão aqui no capacitor, e aqui o valor da corrente, que é IO em 0 menos. Então, vamos calcular essa corrente e essa tensão. O cachorro latindo, não posso fazer nada. Deixa eu colocar aqui 3K. Então, nota que essa parte aqui, né, essa malha está aberta, não foi corrente. Então, a corrente vai ficar toda onde? Restrita nessa malha aqui. Então, essa corrente vai ser 120 dividido por 3K. Então, IO de 0 menos é igual a 120, que é a tensão da fonte, dividido por 3K. Então, isso dá o quê? 15 mA. Então, nós temos aqui, ó, IO em 0 menos, que é a mesma coisa que IO em 0 mais. Isso tem que ficar muito claro, tá bom? Porque quando essa chave for aberta, a corrente em cima do indutor ela não vai mudar instantaneamente. Então, a mesma corrente que nós tínhamos no tempo 0 menos é a mesma corrente no tempo 0 mais. Então, isso aqui vai dar, que é igual a IO, né? A gente gosta de utilizar essa notação, I maiúsculo O, que é a corrente inicial do indutor. Então, isso aqui, IO de 0 mais 15 mA. Esse cachorro resolveu latir agora. Falei que vida, né? Bora ver a tensão em cima do capacitor. Também a tensão do capacitor ela não muda instantaneamente. Então, essa tensão em cima do capacitor aqui, com aberto, é a mesma tensão em cima aqui desse resistor.
Então, eu tenho um divisor de tensão. Tensão da fonte vezes 5K dividido pela soma dos dois. Então, VO de 0 menos é igual 120 vezes 5K dividido por 3K mais 5K. Fazendo essa conta dá 75 volts. Então, o primeiro passo é esse, achar as condições iniciais, a corrente inicial no indutor e a tensão inicial no capacitor. Então, VO, essa tensão aqui que é a tensão no capacitor, VO de 0 menos, sabemos que é igual a VO de 0 mais, que é igual a 75 volts. Tendo as condições iniciais, nós vamos agora partir para T maior ou igual a 0, depois da abertura da chave. Vamos ficar com esse trecho do circuito. Vamos lá. Então, em T maior ou igual a 0, nós vamos ter aqui, já depois que a chave se abriu, uma desconexão abrupta do circuito. Então, nós vamos ter uma resposta natural, num período transitório, né? Resposta transitória. Sabemos que no final, em regime permanente, como não tem fonte nenhuma conectando o circuito, nós vamos ter que o valor final é 0. Mas antes dele chegar a 0, né, nós vamos ter uma corrente aqui. Lembre-se que aqui tem uma corrente inicial no indutor, que é o IO, o I0, né? Inicial. E aqui nós vamos ter uma tensão VO, em cima do capacitor, tensão inicial. Esse circuito temos que analisar, ele é RLC série ou paralelo? Ele é RLC série, porque percebemos aqui que só fluiria uma mesma corrente em todos os elementos do circuito. Então, ele não termo em paralelo nesse caso. Então, ele é um circuito RLC série. Por que é importante saber isso? Porque vamos precisar de utilizar essa fórmula para achar as raízes naturais da equação característica. As raízes naturais é S1 e S2 igual a menos alfa mais ou menos raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Ômega zero ao quadrado não muda, tanto faz para o RLC série como o RLC paralelo, mas o alfa, sim, o alfa ele muda, dependendo da configuração. O alfa, nesse caso, para o RLC série, ele é R dividido por 2L. R é 5K, 5 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 1R. Isso aqui dá 2,5 vezes 10 a terceira radianos por segundo, ou seja, 2.500 radianos por segundo. Elevando ao quadrado esse alfa, vamos ter aqui, alfa ao quadrado é igual a 6,25 vezes 10 a sexta. No caso, radianos quadrado por segundo ao quadrado. Ômega zero ao quadrado é 1 dividido por LC, então vamos ter 4 vezes 10 a sexta. Comparando alfa e ômega agora. Alfa ao quadrado é maior que ômega zero ao quadrado, certo? Portanto, o sistema é o que? Super amortecido. Se o sistema é super amortecido, então escrevemos a equação geral do sistema super amortecido, essa aqui. Para VO de T, nós vamos ter uma constante A1 vezes a exponencial de S1T mais outra constante A2 vezes a exponencial de S2T. A mesma coisa com a corrente. Vamos ter uma exponencial, vamos chamar de B1 é S1T mais B2 é S2T. Nosso trabalho qual é? Achar S1, S2, A1, A2, tá? E B1 e B2, as constantes iniciais e a resposta natural. As respostas naturais, nas frequências naturais, S1 e S2, elas vão ser a mesma. Então, vamos precisar determinar essas constantes aqui, ok? Vamos descobrir S1, S12. Vamos ver as frequências naturais agora. S12, sabemos que pela fórmula é menos alfa, mais ou menos raiz quadrada de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Então, vamos substituir na fórmula, menos alfa é 2.500, então 2.500, menos 2.500, mais ou menos, alfa ao quadrado já vimos que é 6,25, vezes 10 a sexta, eu vou guardar o 10 a sexta para colocar para fora do parênteses, menos ômega zero ao quadrado, que é 4 vezes 10 a sexta. Então, aqui está 10 a sexta aqui, tá? Então, S12 vai ser igual a menos 2.500, mais ou menos, a raiz aqui dentro vai dar 225 vezes 10 a 4. Eu sugiro que vocês tentem sempre fazer o passo a passo, vocês mesmos, antes de verem a resolução. Tentem fazer e depois vejam se vocês acertaram. Então, isso aqui vai dar menos 2.500, mais ou menos 1.500. Então, S1 vai ser igual a menos 1.000, né, radianos por segundo, e S2 vai ser igual a menos
4.000 radianos por segundo. Então, você já tem S1 e S2. Agora, nós vamos descobrir o quê? Quem são A1 e A2, as constantes. Vamos começar com VO de T, tá? Então, VO de T é igual a A1 é S1 mais A2. Eu vou escrever aqui a fórmula completa. Já que o sistema é superamortecido, esse é o formato da equação. Já temos S1 e S2, precisamos de A1 e A2. Como é que a gente descobre A1 e A2? Pelas condições iniciais que nós já determinamos. Como ele é um circuito, nós estamos trabalhando com um circuito de segunda ordem, sempre serão dois coeficientes a descobrir e serão duas condições iniciais. A função no tempo zero, VO, no caso, VO de zero, e a derivada da função no tempo zero também. Então, fazendo aqui essa conta, ó, VO, tempo zero, é igual a quem? A1 mais A2. Isso porque aqui a gente substitui no lugar do t o zero. Então vai ficar que aqui essas exponenciais serão iguais a 1. E elevado a zero é 1, ok? E o outro caso, derivada de v no tempo zero em função do tempo. Se a gente derivar aqui, vai dar aqui A1S1 mais A2S2. Vezes as exponenciais, né? Em cada parcela. Só que e elevado a zero é 1. Então vai ficar A1S1 mais A2S2. Isso é igual a derivada, tá? Quem é V de zero? A gente substitui aqui, né? V de zero, nós já vimos que a tensão inicial em cima do capacitor é quem? É quanto? Então, vimos que no tempo 0 menos, V de 0 menos é igual a V de 0 mais, 75 volts. Então, A1 mais A2 é 75, certo? E a derivada dessa tensão inicial no tempo? Bem, a derivada, nós já vimos que ela sempre, tá? Vamos colocar aqui, derivada no tempo da tensão no capacitor. No tempo zero, ela é igual a corrente no capacitor dividido pela capacitância. Isso aqui é da fórmula, tá, gente? IC, lembrem que a corrente no capacitor IC é CdV/dt. Então, a gente só fez arrumar essa fórmula. IC de zero mais. E quem é IC, tá? IC no tempo zero mais. Bem, o IC no tempo zero mais, olhando aqui, essa corrente aqui, ó, IC, acima de zero mais, vai ser menos IL, concorda? Por quê? Porque no tempo inicial aqui, depois que você abre a chave, então tem uma tensão inicial no capacitor com essa polaridade, mais menos, nesse sentido aqui. Ó, mais menos, então a corrente no capacitor é para baixo, é o IC. Vou colocar aqui bem aqui, IC. No entanto, a corrente do indutor que está passando aqui, ela é contrária a IC. Então, IC é igual a menos IL. Ok? Temos essas. Então, voltando aqui, vou colocar bem aqui, ó. IC é igual a menos IL no tempo zero, ok? IC de zero, bem aqui, tá? IC de zero, vou colocar aqui que é no tempo zero, tá? Igual a menos IL de zero. Então, nós já vimos que menos IL, já vimos que IL de zero, que é a corrente inicial no indutor, é igual a 15 mA. Então, o IC, zero mais, é menos 15 mA. Então, aqui você vai pegar que a derivada da tensão no tempo zero, em relação ao tempo, é IC de zero, que é 15 menos 15, dividido pela capacitância, que é 250 nanofarad. Isso aqui, esse resultado vai dar menos 60 mil. Tá? Ampere por segundo, não é uma derivada. Ampere não, desculpe, menos 60 mil volts por segundo. Muito bem. Então, você pega esse menos 60 mil e coloca bem aqui, ó. Derivada da tensão inicial no tempo é igual a 1S1 mais a 2S2, que é igual a menos 60 mil volts por segundo. Então, você já tem as duas condições iniciais aqui. Então, você vai usar essas condições iniciais, montar um sistema para descobrir os valores de A1 e A2. Então, vamos lá. Bem, das condições iniciais, nós temos as duas equações aqui. A1 mais A2 igual a 75. A1S1 mais A2S2 igual a menos 60 mil. Vamos colocar S1, nós já sabemos que é menos 1000. E S2 é menos 4000. Vamos
pegar essas duas equações e separar aqui. Então, vai ficar menos 1000 a 1 menos 4000 a 2 igual a menos 60.000. A outra condição inicial é A1 mais A2. A1 mais A2 igual a 75. Eu posso utilizar o método da substituição, mas eu prefiro usar o da soma. Se eu multiplicar aqui nessa segunda equação por 1000, vou ter um simétrico aqui e vou poder cortar. Então, multiplicando por 1000 vai ficar 1000 a 1. Aqui vai ficar 1000 a 2. E aqui eu vou multiplicar por 1000, vai ficar 75.000. Agora eu vou poder somar. Então, aqui, simétrico, corta. Então, vai ficar menos 4.000 mais 1000 a 2. Então, aqui vai ficar menos 3.000 a 2 é igual a 75.000 menos 60.000. Vai ficar 15.000 aqui. Aqui eu já tenho A2. A2 é 15.000 dividido por menos 3.000, que é menos 5. Ok? Pegando a outra condição, A1 mais A2 é 75. Sendo que A2 é menos 5, substituindo aqui vai ficar A1 mais A2, que é menos 5, igual a 75. Então, isso vai me dar A1 igual a 80. Substituindo na fórmula, né? V de T é igual a A1 é S1T mais A2 é S2T. Então, A1 é menos 5. Desculpe, A2 é menos 5, A1 é 80. Desculpe. Então, aqui, 80 é S1 é menos 1000. Então, menos 1000T. Agora, A2 sim que é menos 5. É menos 4.000 volts. Então, gente, V de T, essa é a equação para V de T. Agora nós vamos partir para o valor de I de T, o IO de T.